Muito bom dia a todos, a todas. É uma satisfação recebê-los para mais esse encontro da Gaia Silva Gaed. Eu sou o Fernando Gaia, sócio da Gaia Silva Gaed, baseado aqui em São Paulo. E o tema de hoje, como foi de ontem, nós dividimos em duas sessões, né? Em duas etapas, é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema bastante desafiador, bastante fascinante por ser desafiador, é um tema mundial, então é uma preocupação que nós temos aqui no Brasil, mas o mundo todo tem. Inclusive, meus colegas vão apresentar a vocês. A nossa legislação é muito referida pela legislação europeia, o que é bom, porque a gente já tem aí para usar a experiência que os europeus têm a nos oferecer. E nós vamos abordar esse tema, como fizemos ontem, procurando cobrir todas as grandes áreas do direito. Falamos de contratos, vamos falar da área tributária, falamos da área regulatória, da área trabalhista, da área do direito do consumidor. A ideia é apresentar um painel bastante abrangente a vocês sobre essa disciplina aqui no Brasil. Antes de passar a palavra para o nosso moderador, que é o meu sócio Maurício Barros, eu gostaria de apresentar o time que hoje vai ficar encarregado da apresentação. A Ludmila Hauer, que é advogada senior manager ligado ao nosso escritório de Curitiba. A Maria Beatriz Tchoukian, que é advogada senior manager do nosso escritório de São Paulo. Ela que lidera a nossa área trabalhista em São Paulo. O Jorge Luiz de Brito Júnior, que é advogado senior manager também da nossa unidade de São Paulo, e o Rafael Rodrigues, advogado sênior também do escritório de São Paulo. Como eu falei, a moderação ficará por conta do Maurício Barros, a quem eu passo a palavra para dar os recados aí paroquiais, como ele mesmo diz a vocês, né, de como funciona a liturgia desse nosso encontro. Espero que todos tenham o melhor proveito possível dessa nossa reunião e passo a palavra para o Maurício. Obrigado, Gaia. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela participação. Como o Gaia falou, a gente hoje tem um segundo dia, onde tivemos temas sobre a LGPD mais voltados à lei em si, né, alguns desdobramentos, alguns cuidados, algumas questões de vigência, de riscos, consentimento, enfim, questões mais relacionadas à LGPD. E hoje nós vamos fazer aí 4 painéis, né, correlacionando a LGPD com outras questões, né, direito do consumidor, direito trabalhista e direito tributário, né. A gente viu que a LGPD tem relação, né, com vários ramos do direito, né, direito contratual, enfim, vários ramos do direito, além desse que nós vamos tratar hoje. Então, vamos expandir um pouco aí as questões. Apenas alguns recados, né? Nós temos aí uns ícones ao final da tela. Um deles é o Q&A, né, Q&A. Os participantes podem fazer questionamentos por esse Q&A. Né? Nós vamos responder ao final dos painéis, né? Nós teremos então 4 apresentações e ao final dessas apresentações nós faremos o debate, né? As perguntas, traremos as perguntas e as respostas. É claro que ontem nós tivemos uma quantidade bastante grande de perguntas, não conseguimos responder todas, né? A gente até passou bastante do tempo, mas não conseguiu responder todas. Já, realmente foi uma quantidade bastante grande, mas a gente vai, na medida do possível, aí, que as pessoas nos procurem, nós deixaremos os contatos ao final e a gente vai ter o maior prazer de responder todas, tá bem? Bom, a gente vai ter também aí uma pesquisa de impressões do público, né, com relação à LGPD. Ontem nós fizemos algumas no público e hoje vamos fazer mais. Depois, no primeiro intervalo, eu vou fazer isso. Eu vou colocar essas perguntas. Bom, e aí eu espero que seja um bom debate. Eu só vou pedir aos palestrantes, acho que já estão todos, mas só lembrá-los de deixar o microfone desligado enquanto não estiverem falando. Bem, então, bom debate, e agora eu passo a palavra para a Ludmila. Obrigada, Maurício. Então, bom dia a todos.
É um prazer poder participar de novo e falar aí para esse público. Sejam muito bem-vindos. E o tema que me compete hoje é falar sobre o impacto da LGPD nas relações de consumo. E o foco dessa conversa, então, são os riscos, né, decorrentes do tratamento de dados dos consumidores aos agentes de tratamento. Quem são esses agentes de tratamento? Então, nós temos primeiramente a figura do controlador, que é a pessoa que coleta os dados, e a figura do operador, que é responsável pelo tratamento e pelo processamento dos dados. É possível que a figura, né, do controlador e operador estejam condensados em uma única pessoa, ou seja, algumas empresas talvez terão a figura do operador dentro da sua estrutura. Mas a gente também sabe que isso não é uma realidade que vai ser aplicada para todas as empresas. E aí o ponto de foco é a contratação entre esses agentes, né? Os cuidados que deverão ser tomados nesses contratos para garantir segurança para essas partes, né, de acordo com regras decorrentes aí, sanções, enfim, que possam decorrer da LGPD. Tá? E por que esse tema é importante? Porque se nós analisarmos o artigo 4º da LGPD, ele indica ali hipóteses excludentes, quais são as hipóteses que não estariam sujeitas ao tratamento de dados. E por exclusão, a gente também constata que a maior parte dos tratamentos decorrem de uma relação de consumo. E já fazendo nesse contexto, é importante a gente também destacar que dentre os princípios que regem a LGPD, muitos deles são os mesmos contidos no Código de Defesa do Consumidor, tal como o princípio da transparência, do livre acesso, da prevenção e da responsabilidade. Tá? Então, dentro do aspecto da responsabilidade, a LGPD traz regulamentos, sim. Então, o artigo 42 trata inicialmente que a regra geral é o controlador e o operador respondem individualmente pelos danos que causarem em razão de inobservância dessa legislação, na proporção, né, do dano que cada um causou. Então, essa é a regra geral para tratamentos de dados genéricos. E bom, essa é a regra geral. Ela também traz duas hipóteses de responsabilidade solidária, ou seja, o operador ele vai responder de forma solidária se ele não observar as ações lícitas repassadas pelo controlador. E controladores que estejam envolvidos no tratamento dos dados também respondem de forma solidária. Tá, ok? Então, nós já temos aqui a regra geral de responsabilidade individual e duas hipóteses para responsabilidade solidária dentro do aspecto da LGPD. Tá? A LGPD também traz as hipóteses excludentes, ou seja, em quais hipóteses os agentes poderão afastar essa responsabilidade. E aí já colocando uma atribuição a esses agentes comprovarem que essas situações excludentes, né? Então também já está vindo aqui, começando a fazer uma conexão maior com regras do Código de Defesa do Consumidor, que é a inversão do ônus da prova. Via de regra, aquele que sofre o dano tem que comprovar que sofreu aquele dano. E essa inversão, nesse cenário de responsabilização, está trazendo, então, para os agentes a responsabilidade de comprovar que estão enquadrados naquelas hipóteses que não ensejariam a responsabilização. Então, nós temos nesse cenário 3 hipóteses, né? As hipóteses nas quais fique claro que, ainda que eu fosse responsável por tratar aqueles dados, eu não tratei aqueles dados, não coletei. Situações nas quais eu tratei os dados, mas eu demonstrei que cumpri todas as regras previstas na legislação de proteção de dados. E aqui é importante, foi um ponto que foi tratado ontem com bastante ênfase, né? As empresas, elas têm de fato que ter meios de comprovação de que elas seguiram as regras da LGPD, de que todos os procedimentos foram observados. E aí ela deixando expresso justamente, se eu comprovar isso, eu vou conseguir afastar uma eventual responsabilização. E a última hipótese é quando a empresa, o agente comprovar que aquilo ocorreu por uma culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Então, a gente tem esse aspecto. Dados que devem ser tratados e que não são decorrentes de uma relação de consumo, nós temos essas regras previstas na LGPD. Mas para aqueles dados tratados em uma relação de consumo, nós vamos aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor. E no âmbito do CDC, a responsabilidade solidária é uma regra
muito difundida, conhecida e aplicada, ou seja, todos aqueles que estão na cadeia da relação de consumo respondem solidariamente perante o consumidor. O consumidor sofreu um dano, ele pode escolher quem ele quer agir, contra um, contra outro ou contra os dois, tá ok? Então, é bem importante que essa contratação, que os agentes estejam cientes, né, que em uma relação de consumo, a solidariedade vai ser uma regra. Então, portanto, em qualquer dessas situações de solidariedade, a contratação entre esses agentes tem um peso muito grande. Certamente que a lei, para qualquer uma dessas hipóteses de solidariedade que eu distingui, então sejam decorrente da LGPD, ou seja, decorrente da aplicação das regras do CDC, ela garante sim um direito de regresso a esses agentes. Ou seja, se eu paguei por um dano que eu, controlador, por exemplo, não causei, eu posso posteriormente buscar o ressarcimento disso perante aquele operador que causou aquele dano, que foi o responsável. Só que a aplicação, o exercício desse direito de regresso, ele não é um exercício tão simples, tão direto. Eu preciso comprovar para o juiz que a culpa foi do outro, em que proporção. E é por isso que a gente pode, no momento de se estabelecer essa relação contratual, deixar muito claro, muito bem específico quais são as atribuições de cada uma dessas partes, né? E incorrendo no descumprimento disso, então ela responderá perante a outra parte. Em que proporção responderá? Eventualmente aplicar uma multa para o descumprimento desse tipo de regra quando acontecer uma responsabilização. E a multa aqui como sendo um incentivador para que aquilo não ocorra. Porque quando a gente está no âmbito contratual e prevendo situações lá do futuro, a ideia é que aquilo não, que essa situação, né, de responsabilização, de descumprimento não ocorra. Então, talvez incluir uma multa pode ser um incentivador para que aquilo não ocorra. Só que um outro ponto muito importante, então, eu estava falando do primeiro momento, do início dessa relação contratual, dos cuidados que nós devemos tomar nesse início e balizar as responsabilidades, as obrigações de uma forma clara. O segundo momento é a execução do contrato. Então, os agentes, eles têm que ter muito cuidado, ser cautelosos e criar mecanismos também contratuais para garantir uma auditoria, uma certa ingerência de um e de outro entre as atribuições de cada um. Por quê? A gente também tratou ontem com bastante ênfase que o princípio da segurança é muito valorizado pela LGPD, e ela traz vários artigos tratando sobre essa situação. Então, garantir que os dados estão sendo tratados com segurança é uma obrigação de todos esses agentes, que vão poder responder de forma solidária. Então, eu, controlador, contratei um operador para tratar meus dados, mas eu tenho que poder auditar, eu tenho que poder ter certeza que eles estão sendo tratados com segurança. Eu também tenho que acompanhar o curso, a execução desse contrato, ele tem que ser um contrato dinâmico, porque as regras, eu preciso comprovar que eu cumpri com toda a situação, com todas as hipóteses de segurança que estavam previstas, disponíveis naquele momento de tratamento de dado. Então, eu também preciso acompanhar perante o meu operador, falar, olha, existe uma tecnologia nova, vamos aplicar, deixa eu verificar se a tecnologia aplicada está adequada, está obsoleta, não está obsoleta. Essa integração, ela deve acontecer e ela deve ser constante, sob pena de ambos responderem, né, e causar esse tipo de dano, que é o que a gente pretende evitar. Essa execução é muito importante. Então, ao mesmo tempo, o próprio operador, ele não pode simplesmente receber do controlador orientações, dados de tratamento e simplesmente executar. Ele também tem que ter segurança e garantia de que a forma como isso está sendo repassado para ele está cumprindo todos os requisitos da LGPD para fins de tratamento daqueles dados. Então, a mensagem é que ambas as partes, todos esses agentes que nós estamos citando aqui, eles têm de fato que ter bastante ciência de todas as normas aplicáveis àquele tratamento, né, ao tratamento daqueles dados, tem que estar muito bem assessorados e cientes, e essa relação contratual, de fato, ela tem que ter muita sinergia para que ela funcione. A gente observa muitos contratos que às vezes são lindos, são completos, são detalhados,
e que no dia a dia os detalhes, que não são só detalhes, acreditem, os advogados não colocam aquilo só para deixar os contratos extensos, é porque de fato tenta-se prever situações, né, e trazer segurança para aquela relação. E esses detalhes, eles acabam não sendo cumpridos no dia a dia. E o que isso acarreta? Então, uma determinada parte, o contratante não cumpriu com uma execução, a outra parte deixou aquilo passar, no mês seguinte aquilo aconteceu de novo e aconteceu de novo. O que isso significa? Uma inovação da regra contratual. Então, uma regra que eu tinha prevista, que estava expressa, que estava por escrito, na prática não foi cumprida, foi tornada obsoleta ou foi substituída por uma outra prática, e é essa prática que vai prevalecer. Então, a nossa mensagem justamente é nesse sentido. Então, existem, sejam tratamentos de dados da relação de consumo ou outros que não estão enquadrados, também existe esse risco da aplicação de uma responsabilidade solidária. Então, essa contratação, né, entre agentes, controlador e operador, ela deve ser muito bem cuidada no início, mas principalmente na sua execução. Tem que ter bastante sinergia, tem que ser um contrato em que, de fato, as partes executem, estejam ali no dia a dia para que isso possa funcionar. Principalmente se a gente pensa também pelo lado do controlador, quando acontecer alguma situação de vazamento de dados, por exemplo, e a gente também falou isso ontem com muita ênfase, a repercussão que isso causa para a imagem da empresa, e geralmente vai causar um dano para a imagem da empresa que coletou aqueles dados. A repercussão vai ser muito maior para a empresa X, que teve os seus dados vazados, do que para a empresa Y, que tratou aqueles dados que foram vazados. Então, as orientações macro, assim, que a gente gostaria de tratar e que estão detalhadas aí no artigo que eu estou comentando, seriam essas, e vou ficar disponível ao final aí para eventuais dúvidas. Agradeço de novo a oportunidade e vou repassar a palavra ao Maurício. Obrigado, Camila. Pontos bem importantes, né? No fim das contas, até já existia uma proteção ao consumidor, né, pelo código, né? E agora, claro, a gente tem uma proteção maior, né? Então, é interessante. Bom, obrigado aí pela tua excelente exposição. A gente vai, como eu disse, a gente vai mandar algumas perguntas, né, para o público. Então, teve uma que a gente colocou ontem, né? E só que a gente percebeu que teve muita gente nova que se inscreveu de ontem para hoje, né, no nosso evento, curiosamente. Então, nós vamos relançar aqui uma das perguntas numa escala de 1 a 5. Como você se sente preparado para implementar a LGPD? Aí, considerando 1 como não preparado e 5 como muito preparado. E, além das pessoas novas, vamos ver se a conversa de ontem ajudou vocês a se prepararem um pouquinho também, né? Então, uma brincadeira aqui. Mas agora eu vou passar a palavra, então, para a Bia, né? Para a Beatriz Tchukian, que vai falar de questões trabalhistas. Ontem nós tivemos muitas perguntas, viu, Bia, da parte trabalhista, de recebimento de currículos, departamento de RH, manejando, né, os dados, né, tanto dos empregados quanto das pessoas que mandam currículos, onde ficam esses currículos armazenados. Umas perguntas bem interessantes, e passo a bola para você aí para a gente tentar responder tudo isso. Perfeito, bom dia. Bom, então, como o Maurício antecipou, eu vou tratar dos aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados na esfera trabalhista. Então, só para recapitular o objeto dessa lei de proteção, né? A Lei de Proteção de Dados, ela fala dos tratamentos de dados pessoais por pessoa natural ou jurídica. Então, o próprio conceito dessa lei está muito relacionado ao conceito e à relação empregado e empregador. Então, quem é empregado? O empregado é a pessoa física que presta serviços ao empregador, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, o empregador ele vai cuidar dessa relação com o empregado, vai direcionar a atividade, vai determinar o que tem que ser feito, em contrapartida, vai fazer o pagamento do salário. Então, o próprio conceito da lei, as partes que estão relacionadas à lei, está plenamente vinculada às partes que também são conceitos da relação de emprego, da relação de trabalho. Então, nesse sentido, não há dúvida de que o empregador ele precisa se adequar a todos os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados.
Então, tudo aquilo que já foi falado aqui nesse seminário ontem, os aspectos que a Ludmila trouxe na relação de consumidor, também se aplica ao empregador. E o que é muito importante, né? A maioria ou grande parte dos dados que passam por essa relação contratual entre empregado e empregador, eles podem ter uma natureza de dado sensível. O que são os dados sensíveis? A lei escolheu alguns dados para enumerar como dado sensível, e esses dados eles têm um tratamento ainda mais cuidadoso, ainda mais rigoroso, porque são dados, por exemplo, que dizem respeito à etnia, à religião, às condições de saúde, à filiação a sindicato. Então, só de indicar aqui quais são eles, já passa um filme na nossa cabeça de toda a relação de empregado que a gente recebe essas informações. O dia a dia do setor de departamentos humanos, de departamento pessoal ou de recursos humanos de uma empresa, está o tempo inteiro mexendo com esse tipo de informação. Então, o que a gente vem recomendando, né, diante de tudo isso? Quais são as recomendações? O que as empresas precisam prestar atenção para conseguir organizar tudo isso? A gente recomenda um mapeamento das informações. E das informações desde o momento pré-contratual. Então, o Maurício até colocou que ontem foi feita pergunta com relação a currículo. Currículo, formulários em que as pessoas preenchem as suas informações pessoais para poder participar de um processo seletivo. Depois, um segundo momento, quando a pessoa é admitida, as relações contratuais, os documentos que o empregador solicita para fazer o cadastro daquele empregado, exame médico admissional, informação sobre salário, tudo isso que está dentro da fase contratual e também o pós-contratual. Então, um profissional foi desligado por justa causa. Qual era o motivo da justa causa? Isso é extremamente sigiloso, né? Então, o empregador, ele responde por este tratamento de dados, porque a lei assim determinou, né? O papel do empregador, ele pode ser tanto enquadrado como controlador, que é uma figura da legislação, né? Como agente de tratamento. Então, o empregador é um agente de tratamento, tanto exercendo o papel de controlador, que é aquele papel vinculado às decisões, então quais são os dados, o que eu vou fazer com esses dados, como eu vou armazenar esses dados, como na figura de operador, que é o profissional que efetivamente trata os dados. E tudo isso vai depender um pouquinho do tamanho da empresa. Então, empresas maiores, talvez o papel mesmo do empregador, ele já consiga elencar outros profissionais para exercer cada um desses papéis. Mas ele vai ter a responsabilidade como agente de tratamento. Então, precisa haver a identificação de todos esses dados, e aí eu acho que é muito importante reforçar que a lei não se aplica apenas a dados digitais, né? Então, aquele currículo que eu também recebo na forma física, aquele atestado médico da forma física, eles também vão ter a proteção da lei da mesma maneira de que os documentos eletrônicos. Então, neste contexto, a nossa recomendação é, mapear os dados. Então, essa é a parte, talvez, uma das partes mais trabalhosas que os departamentos jurídicos e de recursos humanos das empresas vão ter. Entender quais são os dados da rotina do setor de recursos humanos, da rotina do jurídico, da rotina do RH, do DP. Então, identificar. Depois que houver um mapeamento desses dados, separar em quais dados são sensíveis dos que não são sensíveis. E quais dados o empregador ele precisa obter, porque ele vai fazer, por exemplo, vai cumprir uma obrigação por lei. Eu preciso, então, da informação de salário e das informações da folha de pagamento, porque eu vou recolher a contribuição previdenciária. Daqueles dados, então, um bloco, dados porque eu vou obter para cumprir a obrigação legal, dos dados que eu vou obter na minha rotina. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de clima. Então, ali eu vou perguntar,
no momento que a gente está vivendo, você se sente confortável em voltar ao trabalho presencial? Qual a sua disponibilidade ao trabalho presencial? Tudo isso é informação, tudo isso é fluxo de informação, uma pesquisa para entender como que os profissionais estão vivenciando esse momento, ou estão enxergando a empresa, estão engajados. Então, esse tipo de informação tem que ser separada daquela informação que a gente precisa obter para, por exemplo, cumprir obrigação legal. E por que precisa ser separado? Porque a empresa vai precisar se organizar para entender quais obrigações eu vou precisar obter o consentimento do empregado para receber essa informação, para coletar esse dado, daquelas informações que eu não preciso obter o consentimento do profissional. Então, mapear, identificar, feito isso, ter um sistema seguro de armazenamento da informação, que isso é extremamente importante, porque no final da linha a gente está falando aqui em proteção da intimidade, da honra, todos esses preceitos, mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados, eles já eram preceitos protegidos na nossa Constituição Federal, e se precisasse de algum tipo de reparação, a gente já tinha legislação comum prevendo a reparação civil para esse tipo de eventual problema com informações que pudessem violar a imagem, honra, proteção da intimidade do trabalhador. Mas agora a gente vai ter uma lei específica prevendo não só essas sanções e essas indenizações que vinham através da judicialização, né, de uma ação discutindo um dano moral, um dano material. Na lei de proteção, a gente também tem as sanções administrativas. Então, faz parte, é relevante para o empregador ter essa organização de informação. Outra recomendação que a gente faz nesse sentido, revisar as práticas de segurança da empresa. Então, eu vou usar o computador, eu vou precisar de um login, eu vou ter acesso à rede, as informações, por exemplo, do setor de departamentos humanos, de departamento pessoal ou recursos humanos. O acesso a essas informações talvez tenha que ser mais restrito, porque ali tem algumas informações que são dados sensíveis e que, portanto, a legislação trata com maior rigidez. O vazamento de informação vinculadas a dados sensíveis vai ser tratado, vai ser punido de uma maneira mais rígida do que outras informações. Então, revisão de práticas, revisão das políticas internas, isso é essencial. Agora, a gente precisa identificar por que eu preciso dessa informação, qual a finalidade. Eu vou usar essa informação para cumprir uma obrigação legal? Eu vou usar essa informação porque eu preciso dessa informação para admitir um profissional, para promover um profissional? Eu vou precisar dessa informação só para um estudo do meio ambiente de trabalho? Eu vou precisar dessa informação porque faz parte da minha rotina? Se eu não souber isso, eu não vou conseguir dar um aumento, planejar férias, saber qual é a jornada de trabalho desse profissional? Então, a revisão das práticas, a revisão das políticas internas, ela é muito importante para ter adequação já à lei geral e a se evitar qualquer responsabilidade do empregador por qualquer problema que se possa ter com vazamento ou a divulgação dessas informações. Revisão do Código de Ética é algo também que a gente recomenda para que possa se adequar a todas essas exigências que agora a gente tem na Lei Geral de Proteção de Dados. Identificar, então, o tipo, o que eu vou fazer com essa informação? Eu só vou armazenar? Eu vou tratar? Eu vou apenas coletar? Eu vou ter que transferir? Porque quando a gente fala lá dos conceitos gerais dessa lei de proteção, ela enumera várias ações que estão dentro do que é o tratamento de dados. Então, tudo isso o empregador tem que identificar na sua rotina para saber os níveis de segurança que ele precisa conferir a cada uma dessas informações. E, por fim, a gente recomenda um treinamento do RH, um treinamento até mesmo do setor jurídico interno das empresas, para que possa tanto assessorar as áreas técnicas,
quanto para conseguir identificar eventuais falhas nessas rotinas. Então, por exemplo, a gente vai, o setor o fluxo da empresa determina que um atestado médico vai ser apresentado ao RH. A quem do RH? Você vai mandar um e-mail, você vai colocar na rede, quem vai ter acesso a essa informação, quem vai armazenar essa informação, tudo isso é muito relevante, porque as informações, eu volto aqui a deixar isso bem claro, as informações de rotina do setor de recursos humanos e do setor de departamento pessoal das empresas, o fluxo de informação já tem em grande parte, um tratamento de dados muito sensíveis. Então, eu já dei vários exemplos aqui, e isso é o dia a dia do RH. Então, talvez seja uma das áreas que, na organização da empresa para a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, talvez seja uma das áreas por onde tem que se começar essa informação, porque as relações também elas se renovam a cada mês. Então, eu vou gerar folha de pagamento, eu vou alterar salário, eu vou fazer época de avaliação com o empregado, eu vou ter as pesquisas de feedback. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma avaliação que eu traço o perfil daquele profissional. Eu vou avaliar se é um profissional agressivo, eu vou avaliar se é um bom gestor, eu vou avaliar se é um profissional com falha técnica, eu vou avaliar se é um profissional pontual, que tem muito problema com uma advertência. Onde eu vou guardar isso? Como eu vou guardar isso? Então, é muito relevante. Eram situações que estão no dia a dia e que agora a lei pede essa organização, E a gente vai precisar se organizar sob pena de haver responsabilidade do empregador, ou porque ele é o próprio controlador, ou porque ele é o operador dessas informações. Então, das recomendações gerais, do que a gente queria tratar aqui para incutir o debate, para que todo mundo pense, entenda a relevância do tema, acho que esses eram apontamentos gerais. Eu só queria finalizar agora falando um pouquinho do papel do encarregado, que é aquele profissional que também tem a figura relatada na lei, que ele vai organizar todas essas informações aí vinculadas à Lei Geral de Proteção de Dados e rotinas. E o que a gente vem observando, e até o papel disso, na Europa, que lá a gente já tem uma lei melhor estabelecida e já vivenciada, qual a melhor figura para ser um encarregado, Então, se esse encarregado, que é a pessoa que vai fiscalizar, que vai olhar, que vai orientar, ele deve ser um empregado efetivamente, eu vou deslocar alguém que já é meu empregado, ou vou contratar alguém na figura de empregado para fazer esse papel, ou se eu vou colocar um terceiro. E aí, isso vai ser uma escolha da empresa, mas o que a gente tem visto é que tem ônus e bônus de cada um dos papéis. Então, o encarregado é aquele profissional que vai zelar pela observância da lei. Então, ele vai exercer, de certo modo, um papel que pode incomodar, porque ele está ali para dizer, não fez, faça, vai falar com o pessoal de tecnologia de informação, vai fazer a interface com o pessoal da equipe comercial, da equipe de RH. Então, essa pessoa, na figura de empregado, que o empregado é aquele profissional subordinado, que tem a sua rotina delimitada pelo empregador, ele vai ter uma autonomia suficiente para falar disso? Seria melhor, então, ter um terceiro, um consultor que venha e olhe com mais autonomia, com mais imparcialidade e sem ter qualquer receio de sofrer uma sanção, já que a sua relação não é uma relação de emprego? Seria melhor, então, exercer esse papel? Então, eu coloco aqui mesmo isso, o debate é reflexivo, é algo para a gente ir pensando sobre o tema, porque eu acho que no final da linha aqui dessa discussão, o que eu queria deixar claro é que talvez a missão seja grande mesmo, é algo complexo, algo de muita organização que vai levar tempo para a gente conseguir mapear, mas o fato é que é essencial, especialmente pela qualidade de informação que passa aí pelo setor de recursos humanos das empresas.
Então é isso, Maurício. Depois, se no final tiver alguma dúvida, algum ponto que eu não tenha abordado, a gente com um tempinho pode voltar a esclarecer. Legal, Bia, obrigado. Muito boa exposição, muito clara. Sabe que trabalhista costuma ser trend topic, né? E nós já temos algumas perguntas aqui para você. Então, como eu disse, ao final nós vamos direcionar os questionamentos, né? Então, aqui, deixa eu só terminar aqui a primeira pesquisa que a gente fez. Olha que interessante. Eu acho que o nosso evento de ontem deu resultado. Ontem a gente tinha 0% de muito preparados, hoje nós temos 2% de muito preparados. Acho que alguma coisa nós conseguimos ontem com o evento. Mas vejam que os resultados estão bem curiosos, né? No nível 4 temos 10%, no nível 3, que foi a maioria ontem, também 43%, no nível 2, 31%, no nível 1, 14%. Hoje o pessoal está se sentindo um pouco mais preparado. Claro, a gente tem pessoas diferentes, né? Tivemos novas inscrições, como eu disse, mas pessoas diferentes também participando. Eu vou lançar, então, uma segunda pergunta, localizá-la aqui, na verdade. Então, aqui uma segunda pergunta sobre dificuldades, né? Na sua opinião, qual é o principal desafio para a implementação da LGPD? Complexidade da legislação, sistemas, tecnologia, custo ou identificação dos dados a serem protegidos pela lei, né? Mais de conceitual. Essa no final a gente comenta. Agora passando aqui para um tema um pouco diferente, mas sempre dentro do contexto de proteção de dados. Vou passar a palavra para o Jorge Luiz, que vai falar dessa questão, dessa tensão que existe, né, entre sigilo, sempre existiu, né, entre sigilo de dados dos contribuintes e dever de fiscalização do fisco, né? Que é uma questão que não interessa só para o fisco, mas interessa para toda a sociedade. Afinal, a arrecadação é um interesse comum de todos, né? Então, como é que fica essa tensão aí com a LGPD, Jorge? Passando a bola para você aí. Obrigado, Maurício. Agradeço o convite e acho que a presença do nossa assistência aí hoje, prestigiando, e até os dados da pesquisa aí mostram que é um tema bastante, suscita muitas dúvidas, né? A questão da LGPD, teve muita prorroga, não prorroga, cria-se autoridade ou não cria. Então, isso tudo gera ainda mais, já é um assunto novo, já é um assunto que as empresas têm que se correr para se adaptar e gera muita perplexidade, né? Em razão desse contexto conturbado que a gente está vivendo. E aí, nisso, acho que trabalhos aí, as falas aí das minhas colegas aí são essenciais para ajudar as empresas a navegar nesse contexto. O meu tema, ele é um pouco menos, assim, do dia a dia das empresas e prático, do que das minhas brilhantes colegas aí abordaram, né? Que são as questões que suscitam dúvidas na operação mesmo, né? Mas ele também é muito importante. Tá? E eu digo que ele é menos prático pela simples razão de que a LGPD é um caso de não aplicação da LGPD, é uma reserva legal, ou seja, com previsão legal, as autoridades elas podem tratar os dados dos contribuintes, dos cidadãos, né, sem necessariamente observar a LGPD. Tá? Então, é um caso de exceção, de não aplicação. Só que isso significa que o fisco pode fazer tudo, que não tem nenhum direito que o contribuinte pode opor esse uso das informações. Daí, meu trabalho e a minha fala aqui basicamente, a gente vai buscar quais direitos os contribuintes eles podem deter, né, nessa relação contra o fisco, aí, principalmente a questão do sigilo bancário, tudo. Então, a gente vai tratar, né, nessa linha. Antes de a gente começar a minha fala aqui, eu queria te mostrar um slide interessante para vocês. Esse slide aqui, ele tem uma pequena história da privacidade, né, humana. Tá? Pequenos avanços tecnológicos. Nessa pequena cena aqui, ela nos mostra pequenos avanços tecnológicos, né, ou grandes, né, na história humana, cada um deles com impacto sobre a privacidade, né, a relação das pessoas com a privacidade. Ó. Paredes internas, né, 1500 anos ali, antes de Cristo. Leitura silenciosa, né, diz a lenda, né, que São Ambrósio, que é um dos patriarcas da igreja aí, foi a primeira pessoa que inventou a leitura silenciosa, né? Ele estava lá parado com um livro e alguém chegou, tô lendo, não se lia silenciosamente, né? Isso tem um impacto para a privacidade, a relação que a gente tem
com um livro, né? Camas individuais, por exemplo, né? E aí, mais na época contemporânea aqui, já no início do século XX, uma coisa interessante foi as primeiras discussões sobre privacidade nos Estados Unidos, tá? Que o contexto foi um censo, o primeiro censo que o governo americano levantou, e aí algumas pessoas levantaram a objeção de que violaria a privacidade, e na época foi entendido que era necessária a divulgação dessas informações para que os contribuintes, os cidadãos, eles tivessem possibilidade de corrigir esse erro, tá? Aí dessa época aqui, tem um artigo muito importante de um juiz, que é um dos principais juristas da história do direito americano, que é o Louis Brandeis, né? Que ele escreveu um trabalho que é Right to Privacy, né? Que é a primeira fundamentação jurídica do direito à privacidade, tá? Como uma expressão da personalidade de cada pessoa, né? Então, foi a primeira vez que começou a se discutir esse direito à privacidade. E aí, no período mais recente, né, você tem essa ferramenta aqui da AT&T, que foi criada em 2015, que era um web track voluntário, ou seja, era um web track, possibilidade de você bloquear, né, o rastreamento das suas dados de acesso à internet e tal. E isso aí fracassou, esse aplicativo, porque as pessoas elas estavam dispostas a abrir mão de sua privacidade, certo? Para ter melhores ofertas de produtos e serviços, né? Então, esse é um pequeno contexto aqui, só para a gente ilustrar como cada uma dessas evoluções elas modificam, né, a relação com a privacidade, né? Bem, aí voltando a falar da minha parte aqui, né, a gente está preocupado aqui com as relações do Estado, com a troca de informações, né, com esse acesso aos dados. Que tipo de problema se pode ter, né, com essa questão? Uso de redes sociais como fonte para fiscalização, por exemplo, é um tema, né? Obviamente nós não vamos esgotar todos aqui. Regulação de aplicativos de transporte, por exemplo, aqui em São Paulo teve uma legislação, né, que regulou esses transportes, patinetes e tudo, estabeleceu um tributo e aí obrigou as empresas que operavam esse tipo de transporte a fornecer dados de corridas, né, dos indivíduos. Isso pode ou não pode? Perante a LGPD é um ponto. Intercâmbio de informações, que é um ponto que a gente vai falar muito aqui, né, que é principalmente o principal foco no meu trabalho aqui, é essa questão. Troca de dados entre entes fiscais, né? Que tipo de proteção a gente pode ter nesse cenário. E listas de devedores, né, publicação desses nomes, tudo isso tem repercussões aí para a LGPD. Tá? Embora, via de regra, tendo previsão legal, ela, em regra, não se aplica, mas nós vamos ver que tem alguns direitos ali que prevalecem. Bom, voltando a falar agora de troca de informações, né? Isso não é um tema novo. No âmbito internacional, o primeiro registro aí na era contemporânea que tem de tratados para troca de informações entre países, dos contribuintes, ele data de 1843, tá? Um acordo da França, Bélgica. E desde 63, tá? Quando é uma data que é importante, porque quando começaram as convenções modelo da OCDE, né, que ela cria modelos que viram parâmetros para os países negociarem acordos em tema tributário. E todos esses acordos, desde 63, eles têm a previsão aí de troca de informações. Então, isso não é muito novidade. Em 2010, você tem uma mudança de paradigma, porque aconteceu um marco aqui que foi o FATCA. O FATCA foi para quem não sabe, foi uma legislação americana, tá? Que os Estados Unidos, certa mania de grandeza que eles possuem, né, eles resolveram obrigar que todas as instituições financeiras no mundo fornecessem dados dos seus correntistas norte-americanos para o fisco americano. Sob pena de que, se eles não fizerem isso, qualquer remessa para essas instituições em outros países tem uma retenção de 30%, um pênalti ali, né? Então, só que aí um poder de coerção muito grande que eles têm, tudo, mas eles colocaram como moeda de troca os estados para aderirem a esse programa, eles entrarem em acordos com os Estados Unidos, acordos individuais entre países, né, para trocar as informações. Então, ou seja, você adere ao FATCA, como moeda de troca você, país, né, tem acesso a essa imensa base de dados, que é tudo que o fisco mais quer, ter dados das pessoas, né? Então, o que aconteceu? Depois disso, em 2010, começou a ter diversos tratados internacionais entre países multilaterais para troca de informações a partir do FATCA. Aí veio, a gente está falando dos Estados Unidos, né? A OCDE é praticamente um clube europeu, né? Tem outros países, mas o centro de poder europeu gostou da ideia. Tem um programa na OCDE de combate à evasão fiscal, né? O BEPS.
que eles também incluíram relatórios país a país, tá? A serem prestados, country by country, de alocação de lucros e informações das empresas, né? E pessoas. E aí, o mesmo esquema. Quem quer aderir a esse regime, os países que querem aderir a esse regime, tem que também concordar em trocar informações sobre eles. O que aconteceu, então? A gente saiu de um modelo de troca de informações que era muito pontual sobre requisição, o modelo multilateral, quer dizer, que praticamente cobre todos os países do mundo, e que essa troca se dá de forma automática. Então, olha os problemas que você tem com isso, né? Como que você vai assegurar que o país que está recebendo esses dados, ele tem uma estrutura suficiente de TI, até mesmo, para preservar a privacidade desses dados e a segurança desses dados, né? Isso pode acabar parando em regimes ditatoriais aí, né, que tem acesso a dados até inclusive sensíveis das pessoas, e olha só o perigo que isso cria. Falta de transparência, né, porque os seus dados estão sendo manipulados, você nem sabe, né, o que está acontecendo, você não tem nenhum direito ali, nenhuma possibilidade de intervir nesse processo. Então, considerando que a legislação brasileira ela é altamente inspirada na legislação europeia, tá? Voltando um pouco para o surgimento da legislação europeia, a lei de proteção de dados na Europa, ela na verdade ela consagra algumas regras que já existiam, tá, no direito europeu, que decorrem de acordos de convenção de direitos humanos que foram firmados ali dentro da União Europeia, e ela simplesmente, muitas vezes, ela reforça direitos que já existiam. Tá? E nessa questão de troca de informações, você tem um grande princípio, que é a autodeterminação informativa. O que é isso? O indivíduo, ele tem, em última análise, ele tem o direito de ter, pelo menos, ciência e controle do que está sendo utilizado a respeito dele. Esse é um grande princípio. Desses princípios, você tem dois tipos de princípio também que são importantes. Privacidade, ou seja, embora, por força de lei, o fisco ele possa ter acesso a essas informações e possa trocar essas informações, porque aqui, eu até esqueci de mencionar, mas os acordos internacionais, uma vez que eles são ratificados na legislação interna, eles passam a ter força de lei também. Então, a exceção da LGPD para a lei se aplica aos tratados, né? Então, que tipo de direitos você tem? Privacidade. O fisco ele pode manipular essas informações, mas ele tem que preservar pelo sigilo, né, na medida do possível dessas informações. Proporcionalidade. As informações elas têm uma finalidade e elas têm que ser usadas de acordo com essa finalidade. Qualquer excesso já é ilegal. Então, o contribuinte ele pode se opor a isso. E o armazenamento tem que ser por um período limitado também, né? O fisco não pode guardar isso ad eterno para sempre, ter isso, né, à sua disposição. Outro foco de direitos também é o direito de ser ouvido. O que significa o direito de ser ouvido? Isso tudo são direitos que foram reconhecidos no âmbito da União Europeia e, presumindo aqui que a legislação brasileira se inspirou na legislação europeia, então o mesmo racional se aplicaria, né? Eu tenho o direito de ser informado sobre quais dados estão sendo trocados e eu tenho que ter acesso a esses dados para fins de correção de informações que estejam desatualizadas ou incorretas mesmo. Esse é um direito que é reconhecido. E aí, o direito de petição é importante também. O contribuinte ele tem o direito de apresentar o que a gente chama, tá, de habeas data, que é um processo para ter acesso a qualquer informação que os estados, a autoridade estatal tenha a respeito dele. Então, esses direitos são preservados. Aqui tem exemplos práticos, tá, gente? Isso já vem acontecendo, questões aí envolvendo abusos, né? Vazamentos de dados. Se não me engano, na Hungria teve um caso importante de vazamento de dados recente do fisco lá, né? Nesse contexto de troca de informações. Um caso recente que teve foi o seguinte: existe uma cidadã lá no Reino Unido, tá? Que ela é uma Accidental American. Esse termo, o que significa? Os Estados Unidos é um país muito peculiar em termos de cidadania, porque quando todo mundo que nasce no território americano ele é cidadão americano. E ele é tributado onde quer que ele esteja. Então, é um país peculiar nesse sentido, né? Às vezes, a pessoa está passando férias lá, o filho nasceu nos Estados Unidos, pronto, cidadão americano, um belo dia, com essa questão do FATCA, vem o fisco dos Estados Unidos cobrar lá informações daquela pessoa, né? E foi o que aconteceu aqui. Uma pessoa do Reino Unido nem sabia que ela era americana, e aí o banco estava fornecendo informações dela, a instituição financeira fornecendo informações dela para os Estados Unidos nesse acordo do FATCA, né?
ela processou, baseado em quê? Lei de proteção de dados, né? Então, foi um exemplo aí, o caso não terminou ainda, tá? Mas um exemplo em que a LGPD está sendo usada aí para se opor, né? E aí o argumento dela, apesar de ser uma previsão em acordo, em lei, o argumento dela foi de proporcionalidade, porque os saldos que ela movimentava estavam fora do escopo do FATCA, enfim. E ela trouxe esse processo. Foi um processo que foi até financiado por uma associação, foi um crowdfunding, né? E pessoas que protestam contra o FATCA lá na Europa e financiaram esse processo que ainda está em andamento, né? Para vocês terem ideia, que é um tema que isso aí tende a se disseminar aí, porque realmente a gente está sendo mais observado pelo fisco aí, não só o fisco brasileiro, mas mundialmente do que a gente imagina, né? Trazendo tudo isso para o plano interno, né? Aqui no Brasil a gente tem também uma ampla legislação sobre troca de informações. O CTN ele já permite os fiscos a trocar informações. A gente tem aí, hoje em dia, o SPED no âmbito das empresas, né? A LGPD ela se aplica basicamente a pessoas físicas, né? Mas no âmbito das empresas você tem o SPED, a escrituração contábil das empresas e fiscal, toda ela está... qualquer ente fiscal tem acesso hoje em dia, mesmo em qualquer nível da federação. Do âmbito de pessoa física, tem também uma infinidade de informações que o fisco tem acesso, porque a gente tem sistema de nota fiscal eletrônica, declarações que são exigidas para operações liquidadas em moeda, de imóvel, que é informações sobre imóveis, operações com imóveis, né? Uma série de, até criptomoedas mais recentemente, né? Foi exigido também informações acima de um determinado volume. Tudo isso, a Receita Federal tem acesso a essa base e, por um parecer, por uma posição do fisco, ele se confere o direito de conceder, por meio de acordos com os estados e municípios, fazer acordos para trocar as informações, né? Então, as mesmas questões que no âmbito internacional a gente suscitou aqui e que são problemáticas, né? Você tem aqui no âmbito interno, porque imagina só, você está o fisco num município, num lugar inóspito, tem acesso, se ele quiser, a uma informação, né? E ele tem estrutura de TI para garantir que essa informação está sendo tratada de forma adequada. Isso são questões que a gente coloca aqui, né? E tem inúmeras outras questões também aí que envolvem aí as relações entre jurisdicionados, entre cidadãos e as autoridades. Acordos, por exemplo, de cooperação técnica, o TSE, aqui, o Tribunal Superior Eleitoral fez um acordo com o Serasa para troca de informações, e aí também tem uma disputa jurídica, porque atende à finalidade, quando você faz seu cadastro eleitoral e você fornece esses dados para o tribunal, você deseja, e a finalidade é que isso seja usado por um acordo com o Serasa. Então, aí, por o ângulo da finalidade daquela informação, embora a regra geral seja que, por força de lei, a LGPD não se aplica, mas pelo abuso da finalidade, também se pode opor a esse tipo de situação, né? E o uso de redes sociais como fonte para autuações, isso já vem acontecendo, mas existe gente que ela não pode ser a finalidade última, né, de uma auto-infração. Ele tem que ser, no máximo, um indício e tem que ter outras provas, né? Até porque, pela mesma regra de finalidade, quando eu publico aquela informação numa rede social, eu não tenho intenção de fornecer declaração de riqueza ao fisco. Eu posso até estar, entre aspas, mentindo ou exagerando uma situação ou estou ostentando uma riqueza que eu sequer tenha, né? Então, no máximo, é um indício, certo? E não pode ser usado como fundamento último, fundamento exclusivo para embasar autos. Então, era basicamente os temas que eu lido nesse meu trabalho. Eu convido todos à leitura dos artigos, que estão muito bons, e estou aí à disposição para perguntas também. Obrigado, Jorge. Obrigado aí pela ótima exposição. Como eu havia comentado, né, é uma tensão, né, entre o direito e o direito do fisco, o dever do fisco, né, de fiscalizar, né? E então realmente é um tema bem instigante, né? E aí ficando na parte tributária, a gente tem as operações com os dados, né? Isso é uma coisa que já existe, né? Bancos de dados que são comercializados, não é? E muitas vezes o dono do dado nem sabe, né, que tem os dados comercializados. Acho que
na maioria das vezes, né? E como nós vimos, principalmente no nosso debate de ontem, né, a legislação preza pelo respeito aos dados do dono dos dados e exige um consentimento expresso, formal, né? Eu vou passar a bola para o Rafael, que vai tratar um pouquinho disso, né? Será que essas operações, quando sejam objeto de remuneração por quem transmite os dados, elas podem ser tributadas? Existe alguma tributação sobre isso, Rafael? Então, bola para você aí. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal, aí pela apresentação também. Foi muito bem esclarecedor. A nossa ideia com o artigo que a gente escreveu, como o Maurício adiantou, foi tentar abarcar essas operações de transferência de dados, né, com o oferimento de receita, né, efetivamente uma venda de dados. Tá? O tema é bem complexo, assim, bem polêmico, né? A gente vai tentar aqui apresentar algumas ideias e conclusões, mas a gente entende que nem sempre todo mundo vai concordar com o que a gente vai apresentar aqui, porque o tema é bastante polêmico. Tá? Bom, e aí, como o Maurício adiantou, né, a gente pode dizer hoje que os dados são talvez um dos bens mais valiosos que existem atualmente, né? Com o desenvolvimento da economia digital, a gente tem cada vez mais as empresas coletando informações das pessoas, e muitas vezes essas pessoas não sabem o que é feito com os dados delas, né? Esses dados ficam perdidos na rede, ninguém sabe para onde vai, por que ele foi coletado. E aí, como foi comentado ontem e hoje um pouco também, a LGPD e a regulamentação europeia vieram para tentar dar uma proteção a esses dados das pessoas que são coletados, seja no meio físico, seja por meio da internet. Tá? A gente tem algumas hipóteses de possibilidade de tratamento de dados, que também foram tratadas já aqui, e aí a gente tem uma série delas, cumprimento de obrigação legal, cumprimento de contrato, e também a possibilidade de tratamento de dados via consentimento do titular. Tá? Que nem o Maurício comentou, esse consentimento tem que ser destacado, tem que ser claro, mas, assim, fato é que, dentro dessas previsões de possibilidade de tratamento de dados, em regra geral, a gente não tem uma vedação expressa. Tá? Eu vou tratar um caso específico mais para frente, mas, como regra geral, a gente não tem uma vedação expressa de possibilidade de transferência de banco de dados, né, de informações coletadas com o objetivo de vantagem econômica, né, com o objetivo de venda para que quem está vendendo tenha uma remuneração sobre isso. Tá? A gente tem aí uma possibilidade na legislação específica para os dados pessoais sensíveis, em que essa possibilidade de tratamento de dados relacionado com a transferência para terceiros com objetivo de vantagem econômica poder ser regulamentado ou talvez até vedado pela agência regulatória aí que vai ser criada. Tá? Então, pode ser que, em relação aos dados pessoais sensíveis, isso venha a ser vedado ou regulamentado. E, em relação aos dados de saúde, a gente tem uma limitação específica para isso, sim, que somente em algumas hipóteses esses dados podem ser transferidos a terceiros, tá? Para fins de obtenção de vantagem econômica. Mas, no geral, a gente não tem uma vedação específica, né? O que, assim, faz com que os olhos cresçam bastante sobre esse tipo de operação, né? Porque tem um valor agregado muito grande. Tá? Aqui eu vou fazer só um ponto que é importante a gente diferenciar os casos em que os dados são transferidos a terceiros respeitando as regras da LGPD, tá? E casos em que isso não é observado, que você tem uma transferência de dados com objetivo de vantagem econômica, mas não são respeitadas as regras da LGPD. Você não tem a manifestação do consentimento do titular, você não tem uma finalidade específica, você não segue aquelas outras previsões legais previstas. Tá? Isso vai ter uma diferença para fins de tratamento tributário quando a gente for comentar mais para frente. Tá? Bom, e aí por conta desse grande valor agregado que os dados têm, né, gera esse grande interesse em realizar essas vendas. E aí essas vendas têm reflexos tributários importantes, que são bem polêmicos, como eu comentei no início, bem complexos. Tá? Antes da gente entrar aqui na questão dos aspectos tributários, a gente precisa entender o que é um dado.
né? Aí a gente pode fazer uma diferenciação entre dado físico e dado que é coletado na internet, né? Mas no fim do dia, o dado é um bem econômico, né? Porque ele tem um valor para a sociedade, ele tem um valor para o homem, para quem o coleta, né? Para quem o coleta e para quem o tem, inclusive, né? Para quem é titular do dado, ele é limitado e ele é suscetível de apropriação. Então, o dado ele pode ser entendido como um bem econômico, né? E mais do que um bem econômico, o dado também é um bem jurídico tutelado, né? O dado ele tem uma proteção, já tinha, sempre teve, né? Aqui no Brasil, Constituição Federal, Código do Consumidor, que nem o pessoal comentou aqui, mas hoje ele é ainda mais tutelado, né? Então, a gente tem uma proteção jurídica, ele é um bem jurídico bem relevante hoje no Brasil. E concluindo que o dado é um bem jurídico tutelado, a gente entra naquela discussão de que, pô, tá, ele é um bem jurídico tutelado, mas ele é uma mercadoria, é um bem imaterial, é um serviço. O que é o dado em si, né? O que significa eu vender um dado? E aí que começa a ficar um pouco complexa a discussão. Se a gente está falando especificamente de uma empresa, tá, prestadora de serviço, que é contratada para fazer a coleta de informações, fazer o tratamento, né, apresentar algum resultado com aqueles dados e, mediante essa análise, fornecê-los a terceiros, não parece ter muita dificuldade em enquadrar isso como uma prestação de serviço, né? A gente tem um item específico na lei complementar do ISS, em que é possível enquadrar essa coleta / tratamento / fornecimento dos dados como sujeito ao ISS, tá? Que é o item 17 da lei complementar. Então, nesse caso, não parece ter grande dificuldade para resolver o problema, né? Mas aí começa a ficar um pouco mais complicado quando a empresa ela não é contratada para coletar dados, né, e tratá-los. Ela simplesmente tem aqueles dados como resultado da operação dela, né? Então, aqui é importante a gente ter em mente que, por exemplo, uma empresa de varejo, né, uma loja, a função dela não é coletar dados, né? A função dela é vender mercadoria. Mas ela tem lá uma base de dados gigantesca com informação dos consumidores dela que podem facilmente ser fornecidos para terceiros, né? E isso pode gerar um valor agregado para a empresa gigantesco, principalmente para a empresa de varejo, né? Que tem hábitos de consumo, endereço, dados pessoais, tem tudo. E aí começa a ficar um pouco mais difícil da gente separar se efetivamente essa empresa está prestando um serviço ou está fornecendo um bem, né? Mas mesmo com essa discussão, se a gente parar para olhar o item 17 da lei complementar que trata do ISS, a gente percebe que lá tem esse item, ele trata do fornecimento de dados, né? Ele não exige que, para ser considerado esse item 17.01, haja uma coleta prévia, uma contratação para coleta prévia, um tratamento e um fornecimento posterior, né? Bastaria que fosse feito efetivamente fornecimento. E sendo feito o fornecimento de dados, haveria um enquadramento no item 17.01 da lei complementar, tá? Então, mesmo nesse caso, a gente conseguiria dizer que o fornecimento de dados, mesmo quando o objeto da empresa não é coletar informações, seria sujeito ao ISS. Bom, mas aí vocês vão me dizer, tá, mas o STF tem aquela discussão de que se é obrigação de fazer é ISS, se é obrigação de dar é ICMS. Sim, a gente tinha essa discussão, ainda tem, ela é bastante presente nas discussões que a gente vê por aí, mas fato é que recentemente, a gente teve, em questão de 2 anos, 3 anos atrás, a gente teve uma relativização dessa discussão de que ISS é obrigação de fazer e ICMS é obrigação de dar, né? Quando o STF foi julgar o ISS para os planos de saúde, de assistência à saúde, houve uma discussão muito grande sobre essa limitação do ISS, né? E chegou-se à conclusão que a intenção do ISS é, na verdade, captar todas as atividades empresariais envolvendo bens imateriais, né? Imateriais. Fica claro no julgamento do STF que a ideia é captar tudo que não é mercadoria, né? Que não é tudo que é serviço e não é mercadoria, bens imateriais. E aí reforça mais ainda essa tese de que o fornecimento de dados como um bem imaterial, né? Um bem jurídico imaterial, obviamente, estaria sujeito ao ISS e não ao ICMS. Tá?
Qual é o problema? Né? Embora a gente tenha esses argumentos para enquadrar o fornecimento de dados como um ISS, né, no ISS, nada impede que os estados, considerando o histórico que nós temos, queiram tributar o fornecimento de dados de ICMS, por ICMS, como se mercadoria fosse. Né? E essa intenção dos estados, ela fica muito clara quando a gente analisa lá o Convênio 106 de 2017, que, embora o pano de fundo tenha sido a tributação dos softwares, né, software por encomenda, software de prateleira, a discussão tenha sido tributar a economia digital, não há possibilidade dos dados serem enquadrados lá na previsão do artigo 1º, da cláusula 1ª do Convênio 106, tá? Porque essa cláusula ela é muito ampla, né? Ela tenta pegar tudo que é comercializado no ambiente digital, né? Tem até lá um item bem genérico que ele chama de congêneres, e aí seria possível enquadrar os dados nesse item do Convênio 106. Né? Mas aqui, independentemente da discussão sobre a constitucionalidade ou da ilegalidade do Convênio 106, que a gente pode até discutir em outro momento, fato é que, como a gente já colocou, é muito mais claro a sujeição ao ISS do que ao ICMS. Né? Se a gente inclui os dados dentro do ICMS, há uma clara afronta à competência da Constituição estabelecida aos municípios e aos estados. Porque, que nem eu já comentei, o ISS vai buscar os serviços e os bens imateriais. O ICMS, pelo próprio histórico dele, ele sempre buscou a circulação de mercadorias, né? Ele sempre buscou tributar a circulação de mercadorias. E se a gente dá esse passo e permite que os estados tributem o fornecimento de dados com o ICMS, a gente acaba diminuindo muito a competência constitucional estabelecida para os municípios para tributar o ISS. Né? E aí a gente pensa, pô, tá, mas tem que evoluir a legislação. O ICMS ele não pode ficar na mera discussão de bens materiais, tem que evoluir para as novas tecnologias e tudo mais. Sim, de fato, ele tem que evoluir. Só que esse desenvolvimento da interpretação do que é mercadoria ou não pode invadir a competência de outro ente federativo. Né? Então, isso fica muito claro quando a gente analisa a competência tributária de cada ente da federação. E aí a gente começa a pensar até nos julgados que foram feitos lá atrás, né? Principalmente aquele lá envolvendo o famoso software de prateleira e software por encomenda, em que o tribunal decidiu que se for software de prateleira está sujeito ao ICMS, se for software por encomenda está sujeito ao ISS. Para mim, depois o Maurício pode até dar a opinião dele aí sobre isso, olhando isso agora, na verdade, foi uma solução muito simples, né, que se colocou. Porque, se está no suporte físico, então tem o ICMS. Só que o suporte físico, na verdade, quem está comprando lá o software, ele não quer o suporte físico, né? Ele quer a licença do bem. Então, não importa essa questão de ter suporte físico, de não ter suporte físico. Fato é que é um software que a pessoa quer, é a licença do uso de software, né? Então, não haveria nenhuma possibilidade a incidência do ICMS nesse caso aqui, que a gente está falando de dados. Tá? E aí eu coloco mais um ponto que para mim é o mais relevante para fins de ICMS, é que a regra matriz de incidência tributária do ICMS, né, o fato gerador do ICMS, é a circulação de mercadoria. Circulação de mercadoria, se a gente for analisar aí o conceito, pressupõe uma transferência de titularidade. Né? E qual que é o problema? Quando a gente está falando de LGPD, quando a gente está falando de dados, o titular, né, o dono dos dados, ele vai ser sempre dono dos dados, ele vai ser sempre o titular. Ele até pode consentir, em alguns casos, que os dados dele sejam fornecidos para um e esse um passe os dados para terceiro. Há essa possibilidade, de fato, para cumprimento de contrato, para interesse legítimo do controlador, só que ele vai ser sempre o titular. E ele pode, a qualquer momento, dizer, não, eu não quero que nada seja feito com os meus dados. Eu quero que você pare de tratá-los e os exclua. Se a gente for analisar essa questão da titularidade, nunca vai haver uma efetiva transferência de dados, de propriedade dos dados para esse terceiro. Né? E se não há uma transferência
de propriedade, não tem como fazer surgir a incidência do ICMS, que o ICMS surge da transferência de titularidade. Se eu não tenho isso, não tem como tributar pelo ICMS esse tipo de operação. Tá? Então, assim, a gente pode ser que tenha outras discussões sobre isso quando o STF bateu o martelo se o licenciamento de software está sujeito ao ISS ou ICMS, porque muito provavelmente a gente vai ter uma conclusão sobre essa questão de bens tangíveis, bens intangíveis, materiais e imateriais, mas o fato é que hoje, pelo que nós temos, parece muito mais claro que o fornecimento de dados está sujeito ao ISS. Tá? É claro que a gente tem uma dificuldade prática aí do fisco de fiscalizar essas operações, né? Porque como é que vai saber que foi transferido um dado de uma empresa X para uma empresa Y? Né? Então é muito difícil de conseguir identificar. Aí a gente tem um outro viés, né, relacionado com o que eu tinha comentado lá atrás, nos casos em que os dados são transferidos a terceiros sem seguir as regras da LGPD. Tá? O que acontece? Nesse caso, a gente está falando de uma transferência de dados talvez ilegal, né? Uma transferência de dados aí ilícita. Nesse caso, a gente tem um princípio chamado pecúnia non olet, tá? Que pode ser traduzido aí como dinheiro não tem cheiro, dinheiro não cheira, que é positivado no nosso Código Tributário Nacional, em que a gente consegue extrair desse dispositivo que, na verdade, não importa a validade jurídica do ato praticado pelo contribuinte para fins de ocorrência do fato gerador. Né? A tradução disso é que a gente pode ter uma materialidade de um tributo lícita decorrente de um negócio ilícito. O que eu quero dizer com isso? Se eu vendo, por exemplo, uma droga na rua, eu tenho uma receita sobre isso. Né? Essa receita ela vai ser tributada pelo imposto de renda, porque o fato gerador do imposto de renda é auferir renda, né? Auferir receita. Mesma coisa para o PIS/COFINS. Só que isso não se aplica para o ICMS, para o ISS, porque, nesse caso, o fato gerador ele é ilícito, né? A ocorrência do negócio em si, ele é ilícito. Então, está dentro do núcleo do fato gerador a ocorrência desse fato ilícito. Então, afastaria a cobrança do ICMS e do ISS, independentemente da conclusão que a gente tiver aqui, o fato de a transferência desses dados ser feita sem observância das regras da LGPD. Tá? Então, a gente teria, basicamente, uma tributação pelo IRPJ e pelo PIS/COFINS, mas seria possível afastar aí uma cobrança pelo ICMS e ISS, e isso vem da própria jurisprudência dos tribunais superiores, tá? Que deixam claro que se eu tenho uma receita de um ato ilícito, essa receita vai ser tributada, mas eu não consigo transformar isso num fato gerador de ICMS ou ISS. Tá? E aí, já caminhando um pouco para o final, falando um pouco das operações internacionais, se a gente está falando de exportação de dados, também é possível pela legislação. Tá? A gente tem lá alguns dispositivos que tratam de operações internacionais na LGPD. Para fins tributários, a gente não teria muita discussão aqui, porque a legislação permite essa operação, claro, desde que seguido os requisitos lá previstos na LGPD. A gente não teria ICMS, ou ISS, ou PIS/COFINS, né, por serem operações incentivadas no Brasil. Por outro lado, a gente teria o IRPJ, a tributação da renda oferida por essa transferência de dados, e aí entraria de novo na discussão se a venda foi feita observando-se as regras da LGPD, tá? Para fins de tributação. Na importação, a gente volta a ter a discussão em relação ao ISS e ao ICMS, porque, de novo, a gente pode ter estados e municípios querendo cobrar essa operação. A gente tem um outro problema aqui, que é o desembaraço aduaneiro, né? Também como que o fisco vai identificar essa operação, né? Como que a gente vai saber que está sendo transferido dado daqui para fora ou de fora para cá? É muito difícil de fiscalizar isso. Então, talvez obrigações acessórias novas tenham que ser criadas, né? Teremos PIS/COFINS também e RPJ também na retenção dos valores para pagamento no exterior em relação à importação desses dados. Tá? Então, concluindo aqui, a gente entende que a LGPD ela permite a transferência de dados com o objetivo de vantagem econômica,
tá? Tem algumas exceções expressas algumas exceções que podem ser criadas, né, pela agência regulatória. E, na verdade, a maior discussão que a gente tem aqui hoje mesmo é em relação ao ISS, ao ICMS, que isso vem já de 10, 15, 20, 30 anos, que até hoje o nosso tribunal não chegou nem à conclusão se software é serviço ou é ICMS. Imagine quando a gente tiver que chegar na discussão do que é o dado, né? Eu vou ter que fazer vários estudos técnicos para tentar entender o que é um dado. Então é isso, pessoal. Acho que eu tentei abordar aqui, mantendo o limite do tempo para a gente não estourar muito. Maurício, passo para você a palavra aí. Bom, Rafael, obrigado. Ótima exposição. Curiosamente, coincidentemente, eu concordo com tudo que você falou. Até parece que a gente escreveu junto esse artigo. E escrevemos, né? E foi muito legal. Então, vamos agora... Vou passar aqui a nossa pesquisa. Resultados da pesquisa. Então, na sua opinião, qual o principal desafio para a implementação da LGPD? Ganhou aqui a identificação dos dados protegidos pela lei. Olha que curioso. E aí, em segundo lugar, com 29%, na verdade não empatado, né, com sistemas e tecnologia, né, que aí é outro ponto bastante sensível. Em terceiro lugar, a complexidade da legislação. E, em último lugar, o custo. Olha só, eu achei que o custo teria uma participação maior aí no resultado da pesquisa e na percepção do pessoal, né? Olha que curioso, né? Muito bom. Vamos agora para as perguntas. Pessoal, tem algumas perguntas aqui. Eu vou falar o nome da pessoa que perguntou, mas não o sobrenome, porque aqui a gente preserva os dados, né? Já que é o nosso tema aqui. O Casa de Ferreiro, o espeto não é de pau. Estou repetindo a piada de ontem. Então, aqui do Oscar, a pergunta do Oscar. Por favor, informem quem é a entidade ou órgão responsável por cuidar dos prazos e datas oficiais para a implantação do LGPD e onde posso obter essas informações? Acho que essa pergunta a Ludmila poderia falar para a gente, né? Então, Oscar, a lei, ela estabelece a figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não está completamente constituída, mas também as atribuições dessa autoridade não seriam, então, acompanhar esses prazos de vigência da lei. O que nós temos hoje, essa questão da vigência está bem nebulosa, a gente está num período aí bem delicado. Então, lá no início da publicação, a vigência dela era a partir de 18 meses, depois foi prorrogada para 24, que seria, então, vigência a partir de agora, de agosto de 2020. Mas, nesse período de pandemia, a gente teve uma outra MP que está prorrogando, então, a vigência para maio de 2021. E se essa MP for convertida em lei, e parece que isso deve ocorrer agora, o prazo dela para essa conversão é dia 14 de agosto, então é semana que vem, aí nós teremos, se ela for convertida, teremos estabelecido esse prazo, e se não, o cenário atual é que ela está vigente a partir de agosto, mas sanções aplicáveis a partir de agosto de 2021. Então, vigência 2020 e penalidades a partir de 2021. Então, o acompanhamento aí dessa vigência, mesmo no âmbito, né, na esfera legislativa, isso não cabe a essa autoridade que também sequer está devidamente constituída e atuante. Legal, Ludmila. Tem mais uma aqui que eu acho que você poderia responder, do Alex. É indispensável a formalização de um contrato entre o controlador e o operador, detalhando as responsabilidades de cada parte em relação à proteção de dados? Então, essa contratação formal entre essas partes, ela não é obrigatória, mas ela é recomendada. E ela é recomendada, como eu tinha tratado antes, para garantir uma boa relação entre esses agentes, né? Eventualmente, para que então lá na ponta, para o titular de dados, eles vão responder de forma solidária, se eu estiver tratando de uma relação de consumo, ou de forma solidária, se forem outros tratamentos fora dessa abrangência, mas que eu me enquadre naquelas hipóteses que eu mencionei anteriormente da LGPD para a responsabilidade solidária. Então, lá para a ponta, é indiferente se o contrato estar formalizado ou não. Mas entre os agentes, então, estabelecer regras para essa relação, formas como cada um vai suportar esse encargo, né, esse eventual descumprimento, essa eventual responsabilidade de indenização, é recomendado que sim, e quanto mais detalhado for,
mais fácil fica posteriormente de executar, né, essa responsabilidade. Legal, obrigado, Ludmila. Tem umas perguntas aqui também da área trabalhista. A Bia. Quando é órgão público que temos que disponibilizar o acesso à informação, disponibilizando os nomes dos funcionários e seus salários no portal da transparência? Uma pergunta da Damiana. Bia. Perfeito. Então, a legislação, quando regulamenta a possibilidade do tratamento de dados pessoais, ela fala que poderá ser feito o tratamento de dados pessoais se houver o consentimento do titular ou para cumprimento de obrigação legal, ou ainda pela administração pública para tratamento e uso compartilhado de dados previstos em lei, regulamentos, convênios. Então, no caso da administração pública, tem uma exceção, pode haver isso por uma própria previsão legal mesmo, uma hipótese específica da lei. Legal. Tem mais uma aqui. Considerando que dados para cumprir obrigações legais são geralmente arquivados em sistemas de folha de pagamento, no momento da admissão, por exemplo, qual é a responsabilidade da minha empresa se a empresa de software de folha de pagamento deixa vazar os dados pessoais do meu funcionário? É a pergunta da Fernanda. E uma da Carolina aqui. Já deixa eu fazer mais uma pergunta. Olha, o encarregado é uma função obrigatória pela lei? Deixa essas duas perguntas para você. Então, já, assim, duas perguntas interessantes. Fernanda, super importante essa questão da empresa que a gente contrata para a folha de pagamento. E aí, eu acho que esse é o viés também da Lei de Proteção de Dados. A gente vai ter que começar a aplicar essa legislação também para a gente se prevenir de responsabilidade. É uma legislação que fortalece as relações comerciais também. Vai ser critério de desempate quando eu vou escolher um parceiro, como é que ele trata. Então, como ele cuida das relações. Por quê? Porque, neste caso, se a gente pensar que a empresa de folha de pagamento, por exemplo, ela cumpra a figura do operador, que é aquela pessoa que está tratando efetivamente, executando, né, os dados, e a empresa, o empregador ali que contratou essa folha para executar sua folha de pagamentos, né, que contratou essa empresa para executar a folha de pagamentos, ele é o controlador, a legislação trata de responsabilidade solidária entre eles. Então, o que é muito importante é que na escolha desses parceiros, e eu abordo isso no finalzinho do artigo, ali está mais detalhada essa questão, se tenha cuidado da escolha, porque as partes poderão ser acionadas. É óbvio que a lei, ela também enumera as hipóteses para você afastar a sua responsabilidade, mas passa pelas hipóteses para que você possa tirar sua responsabilidade, a escolha, os atos de diligência para verificar qual é o sistema que essa empresa de folha de pagamentos usa, como ela arquiva. Então, veja, essa legislação é uma legislação realmente que une várias áreas do direito e várias áreas da empresa. Então, TI tem que estar acionado, o pessoal de DP tem que estar acionado, para fazer contato com todos os novos parceiros que devem respeitar a lei de proteção de dados, porque senão há sim responsabilização. E na questão do encarregado, o que acontece? A lei prevê, né, que ela determina a figura do encarregado, você precisa nomear esse profissional, porque é ele que justamente vai fazer todo o controle, a avaliação se a legislação está sendo aplicada e também a interface entre empresa e essa agência regulamentadora aí que a gente está aguardando a formalização, né, dessa sua figura. Agora, isso não significa que tem que ser uma pessoa especialista nisso. Tudo vai depender do tamanho da empresa. Então, a minha empresa é pequenininha, a legislação, isso até é uma das críticas que se faz à legislação, né? Porque a legislação, ela trata em pé de igualdade grandes estruturas, empresas que já têm matriz, por exemplo, na Europa e que está numa fase de organização com a padaria da rua da nossa casa, né? Que às vezes tem uma estrutura familiar. A lei não faz distinção, né? A lei se aplica a todas essas estruturas. Então, quem vai ser esse encarregado? Às vezes pode ser o profissional de TI, pode ser um profissional do jurídico, pode ser um profissional do RH, mas tem que ser alguém que entenda, que consiga transitar em todas essas áreas, porque além de ter vários reflexos jurídicos em áreas diferentes,
operacionalmente também tem vários reflexos. Então, é alguém que consiga transitar pela área comercial, pela área de tecnologia de informação e pela área jurídica e ainda a área de recursos humanos, tá bom? Legal. Uma pergunta interessante aqui da Juliana. Eu acho que o Jorge talvez possa responder. A utilização de informações lançadas de forma pública em rede social podem ser utilizadas em processos judiciais sem infringir a LGPD? E aí eu queria complementar a pergunta, Jorge. Será que a Receita Federal, ainda falando de redes sociais, né? A Receita Federal pode utilizar algum dado que esteja num perfil que, por exemplo, você falou aí, né, de sinais exteriores de riqueza, né, captadas em redes sociais, né? Será que a Receita Federal poderia utilizar dados que estão na rede social, mas que estejam em perfis que não sejam públicos? Será que ela poderia ou intimar a rede social a usar esse dado, ou utilizar um dado recebido de um terceiro, não sei, alguém que faça parte da rede da pessoa investigada e faz uma denúncia, enfim. O que você pensa dessas questões? Perfeito, Maurício. Ótimas perguntas. Eu vou começar pela parte da Receita Federal, que é uma área que eu estou mais familiarizado, né? Depois eu vou tentar desenvolver outro tema trazido pela Juliana, né? Bom, as redes sociais elas têm tipos de níveis de privacidade. Né? Tem perfis públicos e perfis privados, né? Perfis mais fechados e geralmente o uso dessa informação ela tem que estar muito adstrita, tem que estar sempre adstrita a essa política que foi optada pelo usuário, né? Então, se o fisco ele tem acesso a uma informação que foi disponibilizada num nível privado, e ele tem acesso por vias outras, né? Por exemplo, algum usuário que tem nível de acesso privado àquela informação, vaza essa informação. Esse primeiro ato, ele contamina tudo, né? Porque se já está violando, o fisco não pode se valer disso, de uma primeira violação, para produzir informação para um auto ou qualquer coisa do gênero, né? Fiscalização. Agora, com relação a processos privados, processos da área civil, litígios, eu vou usar uma resposta que se aplica aqui, não é muito boa, mas se aplica. Depende. Por quê? Porque a lei ela trabalha com uma ideia de finalidade, certo? A finalidade da informação pela qual ela for tornada pública tem que ser respeitada. Então, cada caso vai definir isso, né? Suponhamos que você está num litígio que alguém publicou uma ofensa, certo? Alguém publicou uma ofensa em rede social. Óbvio que isso pode ser uma prova, certo? Porque a pessoa publicou aquela informação, né? E ela não pode alegar que a finalidade que ela tinha publicado não é de ofender, e aí isso vira prova num processo, né? Agora depende muito do litígio, né? De qual informação foi disponibilizada, depende muito do caso mesmo. Assim. Sempre tem que se olhar a finalidade. Perfeito. Então, uma pergunta aqui da Luciana. Dados de contato corporativos também são considerados dados pessoais? Que a Bia poderia... Posso responder. Na verdade, também, né? Sempre que for dado de pessoa natural, a lei se aplica e deve ser preservado. A questão é que o viés disso, esse dado corporativo, ele decorre de uma relação comercial, mas também, e esse tipo de preservação é essencial, porque entra até um pouquinho do que o Rafael colocou ali. Hoje, o banco de dados que nós possuímos, que a empresa possui, isso tem um alto valor de mercado. E a segurança que a empresa vai fornecer aos seus parceiros comerciais, aos seus fornecedores, isso também vai ser uma questão de diferencial no mercado. Então, deve sim ser protegido. E o e-mail, Bia? O e-mail corporativo, ele é um dado pessoal? Se ele tem o nome da pessoa e aí tem o arroba, o nome da empresa. Será que isso poderia ser um dado, Bia e dos demais, né? Eu fico me pensando, o nosso e-mail do escritório, né? Ele é um dado pessoal ou ele é do escritório? Esse aí, e-mail teve muita discussão no seu trabalho, é uma ferramenta de trabalho do empregador, né? Então, ele pode ser fiscalizado, pode ser analisado, mas tem que ter lá na política interna, quando você entra na intranet, as advertências no sentido de que sim, terá acesso a esse e-mail, porque ele é uma ferramenta de trabalho. Então, o que a gente recomenda
muito cuidado nos contratos, nos aditivos contratuais e nos avisos de intranet para que o empregador tenha como demonstrar que deu ciência para o empregado de que ele vai fiscalizar aquela ferramenta de trabalho. E-mail, sistemas, né, que as empresas possuem para desenvolver as atividades, seguem essa linha. Perfeito. Posso complementar? Claro. Importante, porque todos esses pontos que a Bia falou são super relevantes, mas ao mesmo tempo o empregador também não vai ter controle sobre todos os dados que o empregado vai circular. Então, talvez também tenha que ter algum mecanismo, não dizendo que isso é simples, porque certamente não é, e acho que esses são os desafios da LGPD, né, de eliminarem dados, informações que circularam nesses e-mails e que não têm relação com a função daquele empregado, né, porque ali podem circular dados pessoais de outras pessoas que nós não temos aí a legitimidade para tratá-los, então que tem que ter algum tipo de cuidado para eliminá-los. Legal. Temos mais duas perguntas, pessoal. Aqui uma vou fazer para o Rafael e outra para a Ludmila. Já que a Ludmila está com a palavra, eu vou passar para a Ludmila, depois eu passo para o Rafael. Formação de banco de dados para proteção de crédito. O consentimento e a cláusula contratual atendem à legislação ou não existe necessidade de formalizar essas informações? Pois a lei tem um item que trata isso, né? Tem um item lá na lei que fala que da proteção ao crédito, né? Que seria um direito exatamente. geral, né? Já existe a base legal para proteção ao crédito. Então, de verdade, não precisaria do consentimento ou de uma cláusula. E aí também acho que a gente coloca aí como questionamento, será que eu precisaria ter uma sobreposição, né? Além de eu ter a base legal, eu também ter um consentimento? Imagino que não, porque tenho a base legal. E desde que também os dados coletados para fins de proteção do crédito não extrapolem essa finalidade. E até porque para isso também existem legislações esparsas que não são a LGPD, que tratam também desses limites. Então, acho que observando esses limites, a gente já tem a base legal definida para fins de autorizar o tratamento desses dados. Maurício e Lud, acho que a resposta da Lud é muito boa, assim, mas tem um ponto que também é interessante nessa questão de serviço de proteção ao crédito, que é o seguinte, entra um pouco no que eu falei da relação tributária. Tudo bem, ele é uma exceção também, assim como a troca de entes fiscais com base em lei ou acordo, ele é uma exceção. Só que tem alguns parâmetros também, né? Tem que preservar a segurança dessa informação e o direito de ser ouvido, né? Ou seja, você tem um score, que serviço de proteção ao crédito ele tem daquela indivíduo. Indivíduo, ele tenho acesso a saber a informação que gerou aquele score e a possibilidade de corrigir a informação também. Isso é importante. São direitos assegurados de acordo com a LGPD. É justamente nessa linha, o direito de tratar, mas tratar nos termos do que a lei define, que por esses pontos que o Jorge ressaltou. Perfeito. Rafael, você falou aí muito bem, né, que a gente tem a questão do não poder tributar o fato ilícito, né? Então, por um lado, a receita com a venda de dados, ainda que os dados não tenham sido consensualmente fornecidos, né? Não haja consenso para esse tipo de tratamento de dados, né? A receita, ela poderia ser tributada, né? E aí, se a gente considerar como venda de bens, né, ou prestação de serviços, no caso da coleta, né, daquele serviço mais específico que você comentou desses serviços, né? E aí, partindo da premissa que se pode tributar, né? Então, não estou tendo juízo aqui. Aí seria um fato ilícito, né? Porque não teria o consentimento. Fica a CBS, o projeto de lei 3887, coloca lá que é uma contribuição sobre bens e serviços, né? Mas o fato gerador é receita. E aí? O sujeito poderia ser tributado por ser um fato ilícito ou não? Essa é a grande questão da CBS, que tenta fazer uma mistura de circulação de mercadoria e prestação de serviço com oferimento de receita, né? Que tem uma confusão aí entre fatos geradores. Mas se a gente for seguir a linha aí do que a gente tem de jurisprudência para fins de RPJ e PIS/COFINS, se o fato gerador é o oferimento de receita em si, né, para mim a conclusão seria a mesma que a gente tem hoje para o IRPJ. Embora haja essa confusão de que é um fato gerador de receita sobre bens e serviços, né, para mim a conclusão seria a mesma e se tributaria a receita oferida com esse fato gerador aí supostamente ilegal, ilícito. Né? Perfeito.
Aí apareceu mais uma pergunta da Rosângela, referente ao fornecimento de dados para obtenção do certificado digital, geralmente solicitada a contabilidade. Como proceder? Aí eu estou entendendo que a própria pessoa vai fornecer o dado, né? O dado para ter o certificado digital. Me parece que o consentimento vai estar neste momento, né? Então já vai ter o consentimento. Não sei se, Rosângela, se eu entendi corretamente a questão, porque a entidade certificadora, né, que faz o certificado digital, não vai fazer, até onde eu sei, não faz nada com o dado, né? Ela só armazena. E aí, como o dono do dado já já presta o dado, né? Então isso já é um consentimento. Na minha visão, não sei se alguém entendeu diferente essa pergunta ou se tem alguma coisa aí que poderia ser complementado, mas eu entendi que é nessa linha, né? Se você mesmo fornece o dado, você já está consentindo, né? Então a gente não teria esse problema de consentimento. Bom, então acho que chegamos ao fim das perguntas, né? Eu queria agradecer aí aos participantes, né, por ter estado conosco, os painelistas também. E aí eu devolvo a bola aí para o Fernando Gaia para fazer o encerramento. Desde já me despeço e agradeço. Bom, pessoal, agradecendo também a presença de todos, uma audiência tão qualificada como essa, né? E aos meus colegas que fizeram as palestras, lembrando que tudo que eles falaram, tanto ontem quanto hoje, está contido na última edição dos nossos cadernos de direito empresarial, que já é uma publicação tradicional na nossa organização, existe já há 17 anos, e nós procuramos, né, colocar em cada número dos nossos cadernos a nossa prática profissional. Aquilo que os meus colegas falaram a vocês nesses 2 dias é fruto do trabalho que eles desenvolvem, do contato com os nossos clientes. E a gente procura consolidar isso de uma forma mais elaborada, claro, né, nesses nossos cadernos de direito empresarial. E 2, para não deixar de fazer o que eu sempre faço, né, queria colocar uma pergunta rápida para quem se habilitar e responder. Me parece bastante óbvio, né, numa relação, acho que foi o Rafael que mencionou isso, aquelas informações obtidas nas relações comerciais, né? Me parece bastante óbvio que tudo aquilo que o consumidor coloca de informação para aquele que está realizando uma venda, no contexto de uma relação comercial, todas essas informações, todos esses dados são protegidos, né? Então, seria uma regra de ouro, considerando isso como verdadeiro, dizer que quanto mais sucinto e indispensável nas suas informações for o cadastro, melhor para quem está vendendo, porque a responsabilidade, obviamente, menos abrangente. Ou seja, perguntar só aquilo que for absolutamente indispensável para aquela determinada relação comercial. Posso responder? Certamente, Gaia, inclusive a legislação traz esses princípios aí de essencialidade, de proporcionalidade. Então, você está adstrito a pedir só aqueles dados que são essenciais para aquela negociação, vai fazer toda a diferença, porque aqueles dados que extrapolarem, eu já estou violando o aspecto da LGPD. Então, por exemplo, estou fazendo lá uma compra de uma roupa na internet, então eu coloquei lá dados para pagamento e tal. Eu não preciso saber necessariamente o sexo de quem está comprando, né? Eu posso estar comprando um presente e outros dados como esses não são essenciais para realizar aquela operação. Então, os dados que extrapolem, a lei traz expressamente, né, que devem estar descritos aqueles que são essenciais. Então, certamente, a gente aí está dentro. Tem a legitimidade da base legal para a qual eu estou coletando aqueles dados, só estou coletando aqueles que eu preciso e vou tomar cuidado para protegê-los. E na eventualidade deles serem vazados, então eu estou minimizando, né, a responsabilidade, porque foram vazados apenas porque eu cumpri as outras regras e foram vazados não por culpa minha e eu estava cumprindo, né, não vazaram mais dados além daqueles que eu precisaria tratar. Legal. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma observação, eu mais uma vez agradeço a todos, muito obrigado pela presença, conto com vocês nos nossos próximos eventos. Que horas são? Uma boa tarde a todos, bom almoço e nos vemos proximamente. Muito obrigado.